Olá a todos que acompanham mais uma de nossas explorações profundas. Hoje, nós temos em mãos um material que é simplesmente fascinante Muito fascinante é mesmo. e que desafia muitas daquelas certezas que a gente costuma carregar sem nem questionar, sabe? O foco do nosso mergulho de hoje é um texto incrivelmente denso, mas com um potencial transformador gigante, chamado O que é Religião? Redigido pelo professor Henrique José de Souza, Exatamente. Para quem não está muito familiarizado com o nome, ele foi o fundador da Sociedade Brasileira de Obiose. que, em termos bem simples, é uma escola de pensamento, uma linha filosófica focada na harmonia universal. No desenvolvimento humano e nessa busca por uma vivência mais consciente, mais integrada com as leis da natureza. E a grande missão da nossa análise de hoje, o nosso foco principal, não é entrar num debate teológico abstrato, Não, de jeito nenhum, a ideia não é essa. muito menos ficar no campo daquelas ideias intocáveis que não servem para nada no fim do dia. O nosso objetivo aqui é extrair a utilidade prática desses ensinamentos profundos. Trazer para a realidade, né? Isso, é descobrir como a gente pega essas ideias filosóficas e aplica para melhorar nossa vida cotidiana, as nossas tomadas de decisão e a forma como a gente enxerga o mundo e as pessoas ao nosso redor. Esse é um ponto de partida excelente, porque para dar um contexto geral sobre o terreno que a gente está pisando agora, o texto do professor Henrique José de Souza faz um trabalho eu diria cirúrgico ao desconstruir conceitos que a humanidade tem aceitado quase por inércia. No piloto automático. Exato. Ao longo do texto, ele aborda ideias complexas sobre o que é ter fé de verdade, qual o papel real da intuição, como a ciência se encaixa nisso tudo e até mesmo qual o propósito da mitologia. É uma varredura completa. Ele revela como essas forças, quando a gente compreende elas na sua essência, moldam a experiência humana de forma muito concreta. A ideia central da obra é basicamente tirar a poeira das palavras e dos mitos antigos para ver o que realmente sustenta as nossas crenças diárias. Certo. Vamos começar a desempacotar tudo isso, porque logo nas primeiras linhas o texto já traz uma daquelas revelações sobre a origem das palavras que muda completamente o jogo. A etimologia costuma fazer isso. Pois é. Refiro-me à própria palavra que dá título ao ensaio. Afinal, qual é a verdadeira origem etimológica de religião? Essa é a fundação de todo o argumento que ele vai construir a seguir. O texto cita o eminente pensador e teósofo espanhol Dr. Roso de Luna. Lembrando a quem ouve que a teosofia é uma filosofia que busca o conhecimento direto da natureza espiritual profunda. Perfeito! O Rezo de Luna vai direto à raiz latina da palavra religião. Ele explica que ligo ou ligare significa atar, prender ou ligar. E o prefixo re indica uma repetição ou intensidade. Então, religare significa ligar duas vezes. Ligar duas vezes ou ligar fortemente. Essa é a pura etimologia da coisa. A partir disso, o argumento central que o texto levanta é de que tudo aquilo que une os seres humanos, tudo que cria vínculos de verdadeira fraternidade, é um ato religioso. Independentemente de onde aconteça. Exato. E, em contrapartida, tudo aquilo que separa, que gera segregação, ódio ou que desliga as pessoas umas das outras, é fundamentalmente irreligioso. Não importa o tamanho da placa que espeja na porta do edifício. Mas, espere um pouco. Fazendo o papel de advogado do diabo aqui por um segundo. Mande. Se religião significa apenas ligar ou criar vínculos, isso não significaria que, tipo, um grupo de pessoas unidas por uma ideologia tóxica, ou até um grupo radical, estaria praticando uma religião só porque eles estão unidos entre si? É uma excelente provocação. E é precisamente por isso que o autor enfatiza tanto a palavra fraternidade quando ele fala dessa ligação. O religares genuíno de que o texto fala não é uma aliança contra o inimigo em comum. Que é o que costuma unir esses grupos tóxicos que eu mencionei. Sim, é uma união reativa. O texto fala de uma ligação construtiva, universal, baseada no reconhecimento de uma essência compartilhada. Se um grupo se une apenas para segregar ou atacar os de fora, isso, na visão do texto, é a definição máxima de irreligiosidade. Porque cria uma separação no quadro maior da humanidade. Exatamente. Corta os laços com o todo. Isso faz todo sentido. E tira completamente a religião de dentro dos edifícios de pedra, sabe? Das igrejas e dos templos, colocando ela nas nossas ações diárias.
O texto chega a dar exemplos práticos disso fora do ambiente eclesiástico. Dá sim, e são exemplos surpreendentes que mostram como essa ligadura opera no mundo secular. O autor cita o gigante da literatura alemã, o Goethe. O Goethe, sim. Ele afirmava o seguinte: quem possui uma arte não necessita de outra religião senão a de sua própria arte. Uau! E depois ele menciona o compositor Wagner, que tinha um credo que soa absolutamente rebelde para a época dele. Wagner escreveu: creio em Deus Pai, em Mozart e Beethoven e em todos os seus discípulos e continuadores. Isso é genial. Eu adoro essa citação porque mostra para quem está acompanhando a gente que a devoção, essa capacidade humana de se ligar a algo superior e transcendente, não precisa estar presa a um dogma, de forma alguma. Ela pode estar na dedicação absoluta a um ofício, numa paixão diária ou na criação artística. É o ato de se entregar a algo maior que o próprio ego, né? O que é fascinante aqui é a crítica histórica que se segue a essa ideia de ligação através do trabalho e do aperfeiçoamento pessoal. O texto aponta para figuras históricas e espirituais monumentais, nomes como Krishna, Buda e Jesus. As grandes referências. Sim. E o argumento é que eles, na verdade, não fundaram as religiões dogmáticas e cheias de regras rígidas que hoje levam os nomes deles. Eles não escreveram manuais de regras. Exato. O que eles fizeram foi trazer doutrinas de autoemancipação. Eles ensinaram ferramentas para que as pessoas pudessem se libertar através dos seus próprios esforços e da sua própria conduta ética. Então, de onde surgiram todas aquelas regras, os dogmas, as punições que a gente vê aos montes ao longo da história? O texto atribui isso ao que ele chama de imperialismo de pretensos discípulos. Imperialismo de discípulos? Forte isso. Muito forte. O autor faz uma distinção bem clara entre religião, que é esse ato vital de ligar e amar, e o religionismo, que é o dogma inerte, a crença cega, todo aquele sistema de regras criado muito tempo depois. Pelos homens, não pelos fundadores. Exato. E a grande questão psicológica por trás disso tudo é que a humanidade prefere quase sempre o caminho de menor esforço. É a velha diferença entre aprender a cozinhar desde a raiz, entendendo os ingredientes, o fogo, o tempo, e simplesmente comprar uma refeição pronta para aquecer no micro-ondas. Perfeita analogia. É muito mais fácil adotar um pacote de crenças prontas, onde alguém diz exatamente o que você deve vestir, o que comer e o que pensar para garantir a sua salvação, do que buscar essa verdadeira ligadura fraterna. Porque buscar a verdade dá trabalho. Dá muito trabalho. Exige revisão dos próprios preconceitos, exige autoconhecimento e, acima de tudo, ação no mundo. A refeição de micro-ondas espiritual é o religionismo. E isso nos serve de ponte perfeita para a segunda parte da nossa exploração de hoje. O texto do professor Henrique traz uma reflexão que me parece vital para o mundo hiperracional em que a gente vive hoje. A questão da percepção. Isso. Ele fala sobre a diferença abismal entre perceber a verdade e entender a verdade. Como é que é isso? O coração versus o cérebro. Essa dicotomia é, segundo o autor, o cerne da crise da época moderna. O texto argumenta que a grande desgraça da nossa era é o foco extremo e desequilibrado nas nossas faculdades intelectuais. A gente quer racionalizar tudo. Tudo. O mundo moderno é brilhante em medir, catalogar e dissecar as formas exteriores das coisas. A ciência tradicional foca no invólucro do mundo material, mas ao fazer isso de forma exclusiva, ela corre o risco de ignorar completamente o caráter espiritual ou a essência interna que anima essas coisas. É tipo tentar medir o impacto de um grande amor usando uma fita métrica e uma balança, né? Exatamente. Você pode medir o batimento cardíaco da pessoa, os níveis de dopamina no cérebro, suor, mas a essência do sentimento escapa totalmente da medição física. Mas então, como é que o texto sugere que a gente capture essa essência? Através da intuição. Ele fala muito de intuição, mas essa é uma palavra que a gente usa tanto que acabou meio que perdendo o significado. A gente costuma dizer, tive uma intuição de que ia chover, como se fosse só um palpite. Como o texto define intuição de verdade? Ele eleva a intuição a um patamar muito, muito superior ao do mero palpite. O texto explica que a intuição opera de forma fundamentalmente diferente da inteligência. Como assim? Pense na inteligência como um processo analítico. Ela precisa discorrer, construir argumentos, partir do conhecido e tentar,
passo a passo, invadir o desconhecido. É um trabalho de formiguinha. É um processo demorado e que muitas vezes se perde em conjecturas. A intuição, por outro lado, é descrita no texto como um instinto sublimado. É uma percepção espiritual instantânea que nos faz agir, e eu cito com conhecimento exato. Conhecimento exato sem a lógica. Sem que a gente saiba explicar logicamente naquele exato momento como a gente chegou àquela conclusão. Há uma frase que salta à vista nas fontes. O autor diz que a intuição é mais atrevida que a própria inteligência. Sim, é uma expressão maravilhosa. E eu me pergunto, o texto dá exemplos de como isso se aplica a grandes mentes da história? Só para mostrar que não é apenas um conceito místico no ar? Dá sim, e ele escolhe exemplos que nós normalmente associaríamos ao puro intelecto frio. Galileu, Isaac Newton, Cristóvão Colombo. Os pais da ciência moderna e da exploração. A tese é que a voz interna, esse instinto sublimado, foi o que verdadeiramente guiou esses descobridores. Eles perceberam a verdade primeiro. Eles deram aquele salto no escuro que a ciência metódica muitas vezes tem pavor de dar. A maçã caindo na cabeça do Newton não foi uma fórmula matemática que bateu nele, foi um estalo, né? Exato. Apenas num segundo momento é que eles utilizaram seus intelectos formidáveis para provar matematicamente ou geograficamente aquilo que o coração, a intuição, já havia percebido como verdadeiro. Trazendo isso para o cotidiano de quem nos acompanha, a aplicação prática aqui não é de forma alguma jogar a inteligência no lixo. Longe disso. Ninguém está dizendo para gerenciar uma empresa ou tomar decisões financeiras complexas apenas com base num sentimento. A chave, pelo que eu compreendo da obra, é a ordem das operações. Primeiro a intuição, depois o intelecto. Certo. Precisamente. O ideal prático é aprender a cultivar o silêncio necessário para conseguir ouvir essa intuição primeiro. Sentir a direção. E a partir daí? E a partir daí, usar a inteligência e a lógica analítica como ferramentas magníficas para estruturar, verificar e aplicar no mundo material aquela percepção inicial. O problema da modernidade é que nós colocamos o intelecto como um mestre absoluto. Um mestre que frequentemente veta e ridiculariza qualquer percepção que não caiba de imediato numa planilha do Excel. É bem isso. Se não dá para medir na hora, a inteligência moderna descarta. E essa obsessão pelo controle rígido altera completamente a forma como a humanidade lida com moralidade, o que nos leva a uma das partes mais contundentes do texto. Tem uma crítica bem profunda à forma como vemos as leis do universo e como tentamos, digamos, negociar com o divino. Sim. O texto invoca as palavras de outro pensador teosófico, o Franz Hartmann, Que lança uma provocação bem dura, né? dura, mas necessária. Ele afirma que o religionismo moderno se transformou numa autêntica religião de terror. Religião de terror? O que ele quer dizer exatamente com isso na prática? Que a maioria das pessoas não procura evitar ações prejudiciais ou vícios porque compreenderam profundamente o mal que isso causa a si e aos outros. Elas evitam por medo. Sim, puramente porque estão aterrorizadas com a ideia de um castigo eterno, de um inferno. Isso soa muito familiar na nossa cultura. É uma obediência baseada puramente no medo, não na consciência. É como a criança que não bate no irmão só porque a mãe está olhando com o chinelo na mão. Exatamente. Mas qual é a alternativa que o texto propõe? Como nós deveremos olhar para as consequências das nossas ações no dia a dia? Se conectarmos isso ao panorama geral da filosofia oriental que permeia o ensaio, a resposta está na lei universal, frequentemente associada ao conceito de karma. A famosa lei de causa e efeito. Ação e reação. A lei imutável. O texto aponta para o quão ilógico é o comportamento humano predominante. Nós afirmamos crer num Deus ou numa inteligência universal que é perfeita e imutável, mas passamos a vida rogando a esse mesmo Deus que quebre as suas próprias leis perfeitas. Só para nos conceder um favor pessoal? Ou para nos safar das consequências de algo que nós mesmos fizemos. É quase cômico, se a gente parar para pensar bem. É o equivalente a pedir a lei da gravidade para tirar um dia de folga só porque a gente foi descuidado e deixou cair uma taça de cristal valiosa da mesa. A lei não pune, ela simplesmente atua. O vidro quebra porque a ação teve uma consequência natural, não porque a gravidade está zangada com a gente. E tem uma ideia no texto que arremata isso lindamente, que diz que quebrar a lei é o mesmo que quebrar ao Deus que está dentro de nós. É a internalização do divino.
O texto cita ensinamentos de Gotama, o Buda, para reforçar como essa perspectiva exige autorresponsabilidade. Buda ensinava que a razão intuitiva e a mente iluminada do ser humano têm mais valor do que qualquer sacerdote ou imposição externa. E ele era bem prático sobre isso, não era? Muito prático, ele dizia que o domínio de si mesmo vale 1000 vezes mais do que o jejum ou a mortificação do corpo. E que a caridade real, o amor em ação no dia a dia, é muito superior a qualquer sacrifício ritualístico no altar. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque no fundo toda essa filosofia devolve o poder absoluto para as mãos de cada indivíduo. Devolve o leme do barco. Isso, mas junto com o poder, devolve também 100% da responsabilidade. Não dá para terceirizar a culpa quando a vida corre mal, nem dá para comprar a salvação com uma moeda ou uma oração dita de forma mecânica. E é justamente por sabermos que essa responsabilidade é um fardo pesado que a história humana é feita de tanta relutância em aceitar esse poder. A gente foge da responsabilidade. Fugimos, essa resistência, essa longa caminhada da ignorância para a luz é o que nos introduz a uma das seções mais simbólicas e belas do ensaio de Henrique José de Souza, a análise do mito grego de Prometeu. Confesso que foi uma das partes que mais me surpreendeu lendo o material. Todos nós conhecemos meio vagamente a história grega. Prometeu rouba o fogo dos deuses. Isso, para dar aos humanos, e acaba sendo castigado por isso por Zeus. Mas o texto traz uma camada completamente nova, recorrendo à etimologia do sânscrito introduzida por Helena Blavatsky. Você pode explicar para a gente o que as raízes da palavra Prometeu nos revelam de fato? Com certeza. O texto mostra que o nome Prometeu ressoa fortemente com raízes sânscritas muito antigas, especificamente a palavra pramanta, Pramanta? que era o instrumento ou aquele bastão de madeira usado na antiguidade para criar fogo através da fricção e do atrito. E também está ligado à raiz manas ou mati, que significa o pensamento humano, o entendimento ou a mente. Ah, então o fogo que Prometeu rouba não é o fogo físico para iluminar a caverna ou assar a carne. Não. É o fogo do intelecto. Da autoconsciência. Exatamente. O mito diz que Zeus queria manter a humanidade num estado de cegueira intelectual, pacíficos, mas dóceis como animais. Sem vontade própria. Sem vontade própria e sem a centelha divina. Ao trazer esse fogo aos humanos, Prometeu comete a suprema rebelião. Ele não é um mero ladrão. Ele representa a ânsia de liberdade e de evolução do próprio espírito humano. É a energia humana em movimento. É essa centelha do pensamento livre que nos tira da caverna e nos leva a fundar civilizações, a criar as ciências, a filosofar e a produzir arte. Mas tem a parte do castigo, que na mitologia é bem brutal. Prometeu é acorrentado a um cimo de uma montanha no Cáucaso, com uma águia devorando o fígado dele todos os dias e o fígado se regenera à noite. Como é que o texto interpreta isso do ponto de vista prático da nossa evolução humana? Por que a gente tem que sofrer tanto por ter adquirido a consciência? A montanha e as correntes simbolizam o cárcere da vida material. A nossa existência aprisionada na matéria e no ciclo de reencarnações e karma. O texto vê esse castigo não como uma vingança sádica de um Deus irritado. Como se fosse só uma punição cega. Não, ele vê como o longo e difícil período de experiência pelo qual a humanidade tem que passar. Aprender a usar o fogo do pensamento gera atrito. Gera dores e sofrimentos. O karma exige esse processo de tentativa e erro. A gente se queima com esse fogo muitas vezes, e a chave do mito é que Prometeu só é libertado muito mais tarde. O texto usa o simbolismo de que Prometeu, o esforço e o atrito acaba por se transformando no seu irmão, Epimeteu. Que representa o que nesse contexto? Epimeteu aqui é visto como o libertador, o resultado kármico da experiência bem assimilada. E como é que a gente quebra essas correntes hoje? Porque tem uma citação maravilhosa de uma obra clássica chamada A Voz do Silêncio, que o autor usa para fechar essa ideia. É um trecho lindíssimo. Ela diz: procura no impessoal o homem eterno, e tendo-o encontrado, olha para dentro, tu és Buda. Em termos bem práticos, isso diz pra gente que o resgate não vem num cavalo branco descendo das nuvens, não é? De modo algum. A mensagem clara é que o libertador de Prometeu é o próprio ser humano, quando este desperta a sua consciência plena. A salvação é um trabalho de autoconhecimento íntimo,
prático e contínuo. Ninguém vai fazer o trabalho por nós. E para não deixar nenhuma ponta solta, o professor Henrique faz, na reta final do ensaio, um esforço monumental de síntese. Ele amarra todos os conceitos. Ele pede aos leitores para distinguirem termos que a gente costuma jogar para o ar no dia a dia como se fosse a mesma coisa. Ele contrasta religião com religionismo, que a gente já falou, mas também ciência com cienticismo e mística com misticismo. Vamos desbravar isso rapidamente. Como é que ele separa a ciência do cienticismo, por exemplo? A ciência verdadeira, segundo o texto, trabalha em conjunto com a verdadeira religião. Ambas procuram desvendar as causas profundas da existência e a relação da humanidade com o universo. São duas faces da mesma moeda. Exato. Já o cienticismo, que é o que o autor critica pesadamente, é o aspecto inferior e dogmático da ciência. É como alguém que desmonta um rádio antigo para tentar encontrar onde a música está escondida. Boa analogia. A pessoa observa as peças, cataloga os fios de cobre, entende a mecânica, mas nunca vai compreender a onda invisível que transmite a melodia. Já cobrimos o religionismo como a adoração vazia de dogmas e do medo, né? Sim. E sobre a mística? Ele diferencia a mística, que é a intuição e o entendimento espiritual genuíno. É você ter a experiência real do divino. E ele separa isso do misticismo falso, que ele descreve como o reino das fantasias absolutas, daquelas pessoas que procuram ilusões fenomênicas e espectros. Ficam correndo atrás de milagres visuais. Exato, fugindo da realidade através da fantasia, em vez de tentarem compreender as leis naturais. Então, o que tudo isso significa quando a gente olha para as centenas de religiões diferentes que existem hoje no mundo? O texto diz que a verdade só pode ser uma. Se a verdade é uma só, como a gente explica essa fragmentação toda? Ele usa uma metáfora visual muito bonita para explicar isso. Ele diz que todas essas religiões são ramas da mesma árvore. Galhos da mesma árvore. O tronco central e a seiva que alimenta a árvore são essa verdade universal única. Mas os galhos podem se torcer em direções diferentes, as folhas podem ter formatos variados, dependendo da cultura, do tempo e do espaço em que nasceram. Mas a essência, a seiva, é compartilhada. É isso que ele quer dizer ao mencionar a ideia de uma escada evolutiva e a parábola do bom semeador. Para quem não se lembra de cabeça, essa é aquela história bíblica sobre as sementes caírem em terrenos diferentes. Algumas caem na rocha, outras entre espinhos e outras caem em terra fértil. É exatamente isso. O ideal mais elevado do universo tem que ser acessível a toda a humanidade, pois somos uma só família espiritual. A verdade é semeada para todos, sem distinção. A chuva cai para todos. No entanto, dependendo do terreno, ou seja, dependendo do nível de consciência, do esforço individual e das condições de cada pessoa ou época, alguns vão se desenvolver e subir essa escada evolutiva muito mais rapidamente. Vão dar frutos logo. Outros vão demorar mais, as sementes vão secar e eles terão que tentar novamente em outros ciclos. É um processo contínuo e orgânico de evolução. O final do texto é de uma lucidez poética incrível. Ele propõe um casamento que parece quase impossível nos dias polarizados de hoje, que é o casamento da razão com o amor. Como isso funciona? Ele defende que a ciência puramente abstrata, baseada apenas na razão, embora seja extremamente útil, ela é fragmentária. Ela disseca, isola e, de certa forma, separa as coisas para conseguir entender cada pedacinho. Ela quebra o todo nas partes. Mas a sabedoria, que ele maravilhosamente define como a ciência do amor aplicada à alma, faz o movimento oposto. Ela une, atrai e concentra as partes de volta no todo. É o religare de novo. Ele faz justiça à ciência moderna ao dizer que até agora ela tem estado ocupada em medir os pés da grande Ísis. Ele usa Ísis referindo-se à antiga deusa egípcia que representa os mistérios da natureza. A ciência medindo os pés dela. Isso, mas o que ele profetiza, e com muita esperança, é que chegará o dia em que o rigor da ciência continuará a sua ascensão até alcançar o coração e a mente da deusa, unindo finalmente o intelecto à intuição profunda. É uma visão de esperança fantástica. E para amarrar tudo isso e a gente cumprir a nossa promessa inicial de trazer esta montanha-russa filosófica para o chão do dia a dia, eu acho que o recado é bem claro. Qual seria a síntese prática? O que os ensinamentos da eubiose e do professor Henrique José de Souza nos pedem é uma mudança radical de postura na nossa rotina.
Em vez de tentarmos controlar e dissecar a vida apenas com planilhas, com análises frias e com medo, o convite é para criarmos espaço para ouvir essa intuição, esse instinto sublimado. Silenciar o ruído. É um apelo para abraçarmos o nosso karma, abraçarmos a nossa responsabilidade pessoal, sabendo que as nossas ações diárias moldam a nossa vida de forma justa, totalmente livres daquele medo punitivo de uma religião de terror. Assumir as rédeas. Exato. E, sobretudo, é uma chamada de atenção para a forma como nos ligamos ao mundo. Encontrar a nossa arte, a nossa paixão, o nosso trabalho bem feito e criar vínculos reais de fraternidade no nosso convívio diário, construindo no mundo real o verdadeiro religar. Isso levanta uma questão importante. Algo para deixarmos germinar na mente de cada pessoa que esteve com a gente nessa análise até agora. Uma provocação final? Se nós compreendemos hoje que a essência da verdadeira religião é o simples ato de ligar, de criar vínculos autênticos e profundos, a gente precisa olhar para a forma como vivemos hoje. Nós vivemos numa era de hiperconexão digital. Bombardeados por estímulos o tempo todo. Notificações, indignações pré-fabricadas nas redes sociais. Então a pergunta é: quais são os fios invisíveis aos quais nós estamos nos amarrando todos os dias, de forma consciente ou inconsciente? Excelente reflexão. Será que os nossos cliques diários, o nosso tempo e a nossa atenção estão cultivando a nossa intuição e nos conectando ao que nos eleva? Ou será que estamos apenas usando a nossa inteligência para alimentar o ruído, acorrentando o nosso próprio Prometeu interior a uma montanha de ilusões externas? É pesado, mas muito necessário pensar nisso. A beleza desta filosofia é que a escolha sobre o que vamos religar amanhã de manhã ao acordar é e sempre será inteiramente nossa. É o pensamento perfeito para fecharmos o nosso mergulho de hoje. Uma provocação profunda sobre onde estamos ancorando as nossas próprias vidas e o nosso tempo. É sem dúvida muito material para refletir. Para processar durante a semana. Exato. E espero que traga tantas ideias novas e práticas para as rotinas de quem está escutando, quanto trouxe para nós durante a leitura. Um agradecimento gigante a todos que nos acompanharam nesta profunda exploração de hoje. Até a próxima jornada de descobertas. Até a próxima! Bem-vindos ao debate. Nosso